Hoje do Rádio Opinião vamos falar de política. E olha, sempre que eu chamo Felipe Clã aqui é porque está acontecendo alguma coisa. Tem sempre um terremoto acontecendo no universo da política. A gente conversa agora com o jornalista Felipe Clã para falar sobre esse início de ano eleitoral 2026, que já começou a pipocar. É isso, Felipe? Bom dia, seja bem-vindo. Meu bom amigo Adalberto e os amigos da nossa Rádio Universidade, prazer estar com vocês novamente. Satisfação, satisfação. Felipe, vamos falar aqui sobre a corrida ao governo do Estado, né? Entre outros aspectos que podem vir, mas pela primeira vez, né, acredito, Eduardo Braide estaria se movimentando, né? Pode ser que seja o primeiro movimento com rumo a essa pré-candidatura ao governo do Estado do Maranhão e, inclusive, com articulações inusitadas com o PT. É verdade esse bilhete? Olha, eu acho que, antes de mais nada, se você me permite, nós precisamos, nós que digo, nós os eleitores, não somente nós, a imprensa, os observadores, mas os eleitores, a população precisa que os 4 candidatos, que já são 4 candidatos, não adianta dizer que não é, o Braide é candidato, tem que parar com essa coisa, o Felipe é candidato, o Orleans é candidato, o Laésio é um eterno candidato, é verdade? Eu acho que precisa se parar com essa coisa de olha, vai ser candidato, não vai ser candidato, vai com o PT, vai não sei o quê. Isso aí tudo vai ser mais na frente, nas convenções. O PT, quem tentar entender o PT, procure ver o calendário, né? E o regimento interno do PT. A partir de maio é que o PT vai começar a definir. PT só define candidato, às vezes 48 horas. Aqui já teve candidato a prefeito que só teve o apoio 24 horas antes, que foi o Rubem Júnior. Então, é importante para podermos discutir o desenvolvimento, a pauta Maranhão, né, que se pare com essa coisa. Agora, quanto à questão do PT, eu acho que não. Porque o Kassab, antes que estava namorando com Lula, né, hoje demonstra que partiu para a extrema-direita, né, acabou de filiar, prometendo, né, a legenda para o governador de Goiás. Ou seja, os petistas não me parecem no Maranhão que vão ter um grande acordo. Tudo pode acontecer, tudo é possível, entendeu? Mas, pensando nesse sentido e pensando na militância petista, que não manda em nada, diga-se de passagem, né? Quem decide é a nacional, como em todos os partidos, eu vejo que ficou mais complicado a gente entender que vai ter exatamente, né? Olha os 3 que estão aí, né? O Ratinho, o Eduardo e o governador de Goiás. Então, assim, vamos entender os sinais, né? E se esse sinal já é permanente, né, já é uma fornalha permanente, isso nós vamos saber daqui para junho. É isso aí. Está aqui na foto, né? Kassab fazendo selfie com os 3 presidenciáveis, né, do PSD, os governadores Eduardo Leite, Caiado e Ratinho Júnior, né? Inclusive, eu li por aqui, né, que justamente o Kassab, né, que é uma figura que concentra articulações aí das mais diversas e também, digamos, mais competitivas também, né, voltado para essa questão nacional, e estou procurando aqui, né, eu falei agorinha, aliás, eu vi agorinha aqui no noticiário, ele não vai pressionar o governo Lula, né? Diz que não vai pressionar. Não. Lula. Diz ele, né? Não. Olha, Adalberto, hoje, quando o presidente do partido não vai preso,
Indiscutivelmente, hoje nós temos um quinto poder, né? Sem excluir a imprensa, né? Dizem que a imprensa é o quarto poder, até a hora que a imprensa coloca em manchete os escândalos, aí se torna o primeiro poder. Mas dizem que hoje o quinto poder é ser presidente de partido, porque o dinheiro que esses senhores têm, que esses partidos têm, que são nossos, né, é um verdadeiro absurdo. Partido hoje em dia uma empresa rica, não é verdade? Que não precisa de governo para ficar, né, alimentando os sonhos e os esquemas. O Kassab é um profissional, um jogador profissional, é uma escola, né, sem dúvida nenhuma. Ele está errado? Não. As pessoas que negociam com ele, sim, essas pessoas estão negociando o voto dos brasileiros. Isso é que tem que ser entendido, o voto dos maranhenses. Então, nós precisamos mudar essa estrutura, não é o conceito de partido, não. Partido nunca vai aderir a nada, partido tem interesse de poder, só isso. Essa é a meta. Agora, a gente precisa mudar essa estrutura financeira, né, que é grave, muito grave, né? Tem muito escândalo aí, é uma coisa absurda, lamentável, né? Predatório, né? Olha aqui, está aqui, encontrei, Felipe, a nota que eu estava procurando, justamente falando aqui, ó, em entrevista, Gilberto Kassab, presidente do PSD, não tem sentido criticar a gestão Lula. O político diz que o PSD não usará a candidatura presidencial para atacar o governo Lula. Nome do partido sairá do trio Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do Paraná, e o recém-chegado Ronaldo Caiado, de Goiás. Eu queria que você fizesse, Felipe, justamente o cruzamento de informação, né? Porque o Kassab, do PSD, né, partido de Eduardo Braide e também a Elisiane Gama, né? Pois eu lamento muito, inclusive, a tentativa de destruição, né, que isso não é política, isso não é benéfico, a tentativa de destruição da senadora Elisiane Gama em todos os sentidos, até dentro da igreja dela, por interesses diversos. A Elisiane foi indiscutivelmente uma senadora muito presente, muito competente. Para as pessoas que vivem o Congresso Nacional, ela não faltou em nenhum momento nas pautas mais polêmicas, diga-se de passagem. Agora, ela não está lá para agradar, né? Ela está lá para representar, essa é a diferença. A gente tem que entender o seguinte, o Eduardo, ele é um político solitário, né? Em que sentido? É o estilo dele e tem dado certo. Agora, deu certo como? Para deputado, deu certo para prefeito, que é muito pontual. O que a gente precisa discutir é o quanto vai dar certo para governador. Porque o que os prefeitos todos que eu converso diariamente, em média eu converso com 10, 20 prefeitos, né, e políticos e lideranças, eles dizem o seguinte: olha, eu particularmente nem conheço o Eduardo pessoalmente, eu não sei o que o Eduardo pensa, eu não sei como é que é o comportamento do Eduardo, né? Ele acredita que esse estilo dele funciona. Vamos respeitar e vamos testar, quem sabe, né, uma nova fórmula de candidato. Não funcionou. O Bolsonaro chegou com essa mesma linha, né, com essa mesma versão, e deu no que deu, né? Muito pelo contrário. Muitas pessoas hoje querem ficar longe do bolsonarismo, né? Mas o Eduardo é um cara que sabe, está na hora certa, no lugar certo. Às vezes
de forma errada, como foi agora essa história do hotel, né, que foi lamentável aquilo, todo mundo achou graça, quer dizer, cai no ridículo. O governador vai atrás dos portugueses lá do Galé, né, para botar o hotel aqui, para trazer turismo, emprego e tal, e prepara uma suíte para mostrar como é que vai ser a qualidade, e o prefeito vai lá na frente. Funciona, né? Não tem necessidade disso, ele é muito maior do que isso. Agora, eu quero entender uma coisa, como que vai ser este fenômeno, né? Porque eu até hoje não tenho as planilhas, né, para conseguir fazer a matemática. Você sabe que política é calendário, né, é o calendário eleitoral, e a matemática. Time, né? Hein? É time. Sim, eu particularmente, nenhuma dessas pesquisas, a gente olha, né, agora foram para a justiça, né, toda vez que se incomodam vão para a justiça, foram pedir agora as planilhas brutas, que bom, é hora lá do nosso amigo Velten, né, nosso presidente do TRE, exigir que seja colocado, inclusive no site do TRE, as planilhas, para as pessoas poderem ver de onde é que eles conseguiram todos esses dados, quais são os municípios, quantas pessoas, qual foi o período, como é que foi feito esse cálculo, né? Então, assim, a perda pode ser de 3% a 5%, mas 3% a 5% de quem falou. E muitas vezes a gente não entende que, às vezes, a pesquisa, 70% dos eleitores não estão nessa pesquisa. Até agora, isso é o que acontece. Então, a gente está muito no vamos ver. E agora registrada, né, que ainda tem esse detalhe, graças a Deus, porque é um saco, todo santo dia eles inventam uma pesquisa. Sim, tem que ter critério. Felipe, passando agora para o outro polo, né, vamos falar sobre a Iracema Vale, né, também que entrou nesse noticiário, diz que com a possibilidade também, né, de ser candidata ao Senado. Esse outro bilhete também é verdade ou não é? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, na verdade, teve aí um fato que precisa ser levado em conta, e é mais ou menos aquilo que a gente estava falando do Hotel Galé, né, do grupo. Na verdade, o PT Nacional é que estava conversando com a Iracema. E a turma aqui, que não é a favor do Felipe Camarão, né, junto com o Brandão, entendeu que iam ficar de fora desse anúncio, né, da volta da Iracema, porque a Iracema era do PT, tiraram ela com medo de ela não eleger as pessoas, né? Você já conhece essa história, ela teve mais de 100 mil votos, os que tiraram ela não se elegeram porque não tiveram coeficiente, olha que loucura, como é a vida, né? E agora o PT Nacional olhou com bons olhos, porque todo mundo acha que a Iracema foi oferecida para esse tal desse acordo. Tem uma coisa que é importante se entender. O Lula, com todo respeito ao Lula, né, já fui eleitor do Lula, posso até ser novamente eleitor do Lula, o Lula nunca elegeu um governador no Maranhão. O Lula pode, sim, atrapalhar um governador. Mas nós já temos muitas e muitas histórias, entendeu? E muitos governadores que o Lula não conseguiu eleger e até atrapalhou, né? O Edinho Lobão foi um deles. O Jackson, eles tentaram de toda forma, não elegeu. Quantos e quantos candidatos a prefeito? Então, a gente tem que entender que o Lula tem o voto dele. O Lula não transfere voto, né? O Lula tem o interesse dele em ser novamente presidente da República. Essa leitura é importante se fazer, né? E porque se usa muito, porque o Lula vai decidir a eleição no Maranhão. Não, amigo, o Lula vai decidir a eleição dele, porque até a última eleição o Maranhão não servia para nada, nem para o PT, porque nós tínhamos 1,6, 1,7 dos votos no Brasil. E eu quero lembrar a vocês que foi com 2%
que o Lula ganhou a última eleição. Por muito pouco, ele ia perder a eleição para o Bolsonaro, numa terra que ele tem mais de 70%. Né? Se não tivesse os votos do Maranhão, meu amigo, o Lula não seria presidente da República. A pergunta que se faz, quem precisa de quem nessa história? Ou os dois precisam, um de cada um? É esse fator que tem que se parar, essa coisa do mito, Adalberto, entendeu? Porque eu acho até deselegante essa coisa de achar que o Lula é o dono da vontade dos maranhenses. Não, o Lula não é o dono da vontade dos maranhenses. Os maranhenses gostam do Lula, agradecem muitas vezes o Lula, mas é a obrigação do Lula o que ele está fazendo, não só no Maranhão, mas pelo Brasil. Dúvida, sem dúvida. Felipe, para a gente finalizar, Brandão, fica ou sai? Olha, é uma pena, né? Nós vivemos o governo do Zé Reinaldo, que o Zé Reinaldo ficou. E muita gente acredita que o Zé Reinaldo ficou porque ele tinha zanga com o Sarney, ou tinha zanga com a Rosiana. Não foi nada disso. O problema é que colocaram um vice, né, que ele, desde o começo, que era o Jura Filho, uma pessoa boa, que todo mundo gosta, né, mas nem é mais lembrado. Quem lembra do Jura Filho? Né? Colocaram o João Alberto, obrigou, né, fez uma articulação para botar o Jura como vice. O Jura não era o vice que o Zé Reinaldo queria, como o Felipe não era o vice que o Brandão queria. Né? Vamos esclarecer isso. Ficou combinado que quando o PT, né, ele anunciava que era o PT, inclusive ele anunciou no dia da filiação, na festa de filiação do Rubem Júnior, olhando para o Rubem Júnior. Essa cena eu assisti, então ninguém me contou. Bom, mas o que é importante entender é que ele não confia, né? E, meu amigo, você pode tudo na política, mas quando você perde a confiança, não existe nada que costure de volta, entendeu? A história mostra isso, principalmente na política. Eu entendo que o Brandão fica até o final, eu entendo que o Orleans já está pré-candidato, né? E os outros 3 também, né? Então, nós temos 4 candidatos já no Maranhão. E vamos começar a discutir, Adalberto, o desenvolvimento, as propostas. Esse negócio de apresentar plano de governo somente no mês da eleição não funciona mais, amigo. Ou você tem capacidade de ter um projeto macro, né, para apresentar. E lembrando, um projeto que não é para 4 anos, é um projeto para 20 anos no mínimo. Qualquer lugar do mundo funciona assim, principalmente para a educação, principalmente para um Estado que está lutando contra a fome. Verdade, Felipe Clã, e esse deveria ser, né? Deveria ser o ponto primordial, inclusive a ser cobrado pelos eleitores, né? É justamente saber o que a pessoa, o que o candidato ele tem a oferecer de fato, concretamente, em realizações, possíveis realizações, porque a gente acompanha, não é isso, de 2 em 2 anos aí as eleições, e a gente só vê coisa de outro mundo, né? Coisas que não são nem da nossa realidade, simplesmente coisas sobrenaturais, que não tem nada de concreto. Enfim, aí as eleições se acumulam e nada acontece em termos de evolução, né? Desenvolvimento, infelizmente. Felipe, esse ano está só começando, 2026, eleição e muita coisa, muito comentário. A gente conta, claro, com você, sempre aqui com muita coerência nesse seu comentário. Felipe, muito obrigado pela presença e informações. Adalberto, obrigado pela gentileza, pelo convite. Você nunca falto, não é verdade? Né? Nossa correria lá no nosso centenário Imparcial, que você também está na festa dos 100 anos do Imparcial. Um abraço para o Sérgio. Célio, grande Célio, fazendo um trabalho impecável, não só com a geração presente, mas com esta geração que está entrando. Ele está trazendo
se você me permite, os novos jornalistas, os novos observadores, os novos escribas para dentro do jornal. E isso é fantástico. Ontem mesmo, antes de ontem mesmo, ele trouxe os influenciadores, que é indiscutivelmente uma ferramenta fantástica, né? Agora, precisamos de influenciadores políticos, economistas, né, sociais, não só influenciadores da balada, que também é importante. E eu quero lhe dizer que você está convidado, né, para estar presente nesses 100 anos do jornal O Imparcial. Rapaz, eu fiquei de participar no ano passado, né? Acabou passando o tempo, né? Vários funcionários, ex-funcionários escreveram, enfim, as suas impressões de época. Eu perdi essa barca, mas esse ano vou estar com certeza. Felipe, muito obrigado. Abraço a todos lá do Imparcial também. Claro, a gente conta com você de volta aqui, tá? Muito obrigado e um bom dia. Amigo, é só chamar, tá bom? Um abraço para todas as pessoas que acompanham todo dia a rádio e a TV Universidade. Obrigado. Maravilha. Bom, e assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Janaíne Serra, já passamos do tempo, estourou o tempo total. Sessão das 8, em seguida, antes, aliás, Rádio Ciência. Até amanhã. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8 horas e 11